Você estava ruim. Vou dar um play aí. Bom, obrigado, pessoal. Hoje o tema é mais chato, assim, né? Vários métodos é sempre chato, né, para vocês. Então, obrigado de novo pelo convite. A ideia é que a gente fale um pouquinho sobre como interpretar a análise de estudo clínico de modo bayesiano ou frequencista e como é que isso pode ajudar um pouco. Então, eu sei que é chato, né, método, mas infelizmente vocês vão cruzar com isso durante a vida de vocês e vocês são formadores de opinião quando vocês saírem daqui e infelizmente vocês vão ter que saber interpretar um estudo clínico, fazer, ou pelo menos saber se aquela análise foi bem feita ou não, e tentar entender o modo como ela foi feita. Então, de maneira geral, a gente tem duas correntes de pensamento em análise estatística, né, que é o método frequencista, que tem esse nome porque ele se baseia em contagem mesmo, e o método bayesiano, que é um método probabilístico, né. Vocês devem ter aprendido estatística frequencista a maior parte das vezes, né? E aí eu gosto de começar sempre a aula tentando resgatar um pouco de como é que o ser humano pensa e como é que a ciência foi avançando ao longo dos séculos, né? Então, se a gente imaginar desde a filosofia grega lá atrás, até mais ou menos do século XII, XIII, o que você tinha era mais ou menos alguém que pensava em alguma hipótese e uma discussão teórica em cima daquela hipótese até isso gerar alguma conclusão. Então você pega alguns conceitos como o atomismo, por exemplo, que aparece na Grécia lá atrás, eles são conceitos que nunca foram, eles são criados a partir de uma dedução de pensamento, mas que não eram conceitos experimentais ou eram conceitos que podiam ser provados. Então você imagina como isso era interessante ou como isso fazia sentido. Quando você muda lá para o século XVI, XVII, até o começo do século XIX, XX, você tem o método empirista em que você começa a favorecer o uso de experimentação para fazer análise. E aí tem uma coisa interessante que é o final do século XIX, começo do século XX, que é a maneira como você define ou como você faz que a filosofia ou que o conhecimento ande. Então, no final do século XIX, a gente tem uma figura que é um pouco central para aquilo que a gente vai discutir, que é o Karl Popper. Karl Popper é um filósofo que ele argumentava que a ciência ela caminha a partir da negativa de hipóteses e não a partir da construção e demonstração de hipóteses. Por que esse conceito ele é importante? Porque todo método frequencista que vocês aprendem, ele se baseia em exatamente isso, em não em você mostrar que você está certo, mas você mostrar que você não está errado, né? Ou você negar alguma coisa e a partir daí você caminhar a partir dessas negativas, provando que você estava errado em relação àquilo. Então é dentro desse contexto que a análise frequencista ela caminha, quer dizer, ela caminha de uma maneira um pouco diferente, então ela não é uma análise probabilística, ela é uma análise que se baseia na negativa de coisas. Então o trabalho do Popper influencia os pioneiros da análise frequencista, né, então Fisher, Newman, Pearson, etc., que são quem começa, de fato, a desenhar na Inglaterra os métodos de pesquisa modernos, e isso segue ao longo do século XX inteiro e agora no começo do século XXI inteiro. Então, o problema, não tem nenhum problema com esse tipo de análise, mas o maior problema é que quando vocês vão ler um trabalho ou analisar, vocês sempre se baseiam normalmente na interpretação daquilo que a gente chama de hipótese nula, ou seja, na negativa da hipótese nula. Então, você nunca afirma que a sua hipótese está correta, mas você nega a hipótese nula e fornece intervalos de compatibilidade ali dos seus dados com a hipótese nula. Então, é um tipo de pensamento que, às vezes, ele parece um pouco contraintuitivo, porque quando você está na beira do leito, quando você atua, o que você quer saber é a chance daquilo funcionar, e não a chance de você observar aqueles dados, dado que aquilo não funciona, né? Então, nesse sentido, a análise frequencista, ela pode ser um pouco contraintuitiva para o médico. A análise bayesiana ela é mais antiga até do que o método frequencista, né? Então, o reverendo Bayes e depois o Laplace descrevem isso no século XVIII, mais ou menos, e é um método probabilístico de interpretação de dado. Então a gente vai passar um pouco sobre isso. Por que o método bayesiano ele não foi para frente, digamos assim, ou ele não se tornou comum ao longo do tempo? Porque ele é computacionalmente difícil de ser feito, né? Então o método frequencista ele se baseia em uma série de normas e aproximações que fazem sentido. Então dava para fazer. Quando o Fischer descreveu, por exemplo, o valor do P, ou etc., ou todos os testes dele, ele fazia aquilo lá na mão, né? Quer dizer, não tinha calculadora, não tinha nada, e ele descrevia aquilo na mão. Então era muito mais fácil fazer aquilo. O método bayesiano ele é um pouco mais complicado e ele pode ficar cada vez mais complicado. Então a ideia é que a gente repasse um pouco
e aí tentando utilizar ensaios clínicos como exemplos de como é que são as interpretações frequencistas e bayesianas e como é que a gente pode tentar atualizar as coisas. Meus conflitos de interesse seriam os mesmos. Bom, obviamente, eu não tenho nenhuma formação teórica em estatística, né? Então, eu posso estar falando besteira em vários momentos. Por favor, me corrijam se vocês perceberem alguma coisa. Então, vamos lá. Quando você pensa numa análise frequencista, ou quando você vai desenhar um estudo clínico, normalmente a primeira coisa que você define é, claro, você sempre tem uma hipótese de que a sua intervenção vai funcionar, ou vai ser não inferior, ou alguma coisa assim. Mas, de maneira geral, você sempre define uma hipótese nula, que seria a ausência de efeito, a ausência de diferença. Você assume que essa hipótese é verdadeira, você coleta dados, você faz um teste estatístico qualquer, e aí você vê um valor aí, uma probabilidade de você observar dados tão ou mais extremos do que aquele, dado que a hipótese nula é verdadeira. Então, é esse o framework que vocês trabalham o tempo inteiro. Então, vamos tentar pensar num exemplo meio idiota, vai? Vamos supor que você tem aqui, sei lá, 2 grupos, está querendo medir pressão arterial média, e aí você tem um grupo A e você tem um grupo B, e aí você tem que o grupo A, o valor da pressão é mais ou menos isso, e você tem que, sei lá, que o grupo B, o valor da pressão é mais ou menos isso. Então, vocês devem ter aprendido que quando vocês querem comparar duas variáveis contínuas, frequentemente uma das coisas que você faz é um teste T, né, por exemplo. Vocês devem ter visto isso em alguns momentos. Na verdade, todo teste é um modelo de regressão por natureza. Isso é uma coisa que a gente pode discutir em outras ocasiões, mas se você tem esses dados do grupo A e esses dados do grupo B, nada impede você de lembrar da matemática do colégio, ali do ginásio, e você lembrar da equação do primeiro grau, lembra que y é igual a x mais b, né? E aí você tenta traçar uma reta aqui. A gente pode discutir depois como ficou ótima a reta. A gente pode discutir um pouco depois como que essa reta ela é calculada, mas o que você quer saber, basicamente, é se esse ângulo aqui ele é igual ou não a zero. Vamos colocar dessa maneira, tá? No final das contas, o teste T acaba sendo isso, né? Ou você pode representar o teste T dessa maneira, em vez de representar daquela maneira tradicional com diferença de média, etc. Então, no final das contas, todos os modelos, ou grande parte deles, são modelos de regressão. Então, na verdade, a sua hipótese nula, se você achar que esse ângulo aqui é o beta, por exemplo, a gente pode mudar a notação depois, a sua hipótese nula é que o beta 1 aqui é igual a zero. E a sua hipótese alternativa é que o beta 1 é diferente de zero. E aí você quer ver o quanto que esses dados são compatíveis com a hipótese nula. Então, é esse o framework, é esse o pensamento. Repare que nesse cenário, você não faz nenhuma afirmação de antemão sobre o valor do beta 1. Então, você simplesmente subentende que é esse valor, digamos assim, o ângulo da variável, da reta ali, ele pode ser qualquer coisa dentro de um plano. Você não faz nenhuma assunção sobre aquilo. Então, o método frequencista, na maioria das vezes, ele não faz nenhuma assunção, ou nenhuma presunção em relação aos valores que habitualmente você encontra. Então, nesse caso, por exemplo, você poderia assumir que esse valor aqui poderia ser qualquer coisa, esse ângulo aqui, poderia ser, sei lá, 5 graus, 10 graus, 30 graus, ou qualquer coisa que seja. Então, o método frequencista, habitualmente, pelo menos de maneira direta, ele não leva em consideração a informação prévia que você tem na hora de gerar o dado. Tá? Isso é completamente diferente do método bayesiano. O método bayesiano, a gente vai ver que isso, ou definir os valores que esse valor de beta 1 pode assumir a priori, né, que é algo que a gente chama de prior aí em método bayesiano, é uma parte fundamental da análise. Então, de maneira geral, o método frequencista ele tem alguns pressupostos que são completamente diferentes do método bayesiano. Claro que quando a massa é grande, etc., em alguns cenários o resultado vai ser o mesmo. Se você utilizar os dados de maneira adequada, você vai acabar obtendo as mesmas coisas. Então, diferentemente do método frequencista, o método bayesiano ele segue um framework que é um pouco diferente. Então, primeiro você olha, por exemplo, e você fala assim, eu imagino que a minha intervenção ela vai estar associada, sei lá,
uma diferença de pressão arterial média, por exemplo, entre os dois braços, de 10 milímetros de mercúrio. E que eu acho que essa diferença ela deve ter um desvio padrão de, sei lá, 5, por exemplo. Então, antes de você fazer a análise, uma coisa que se torna importante é você definir, por exemplo, o quanto é a diferença que você espera dos grupos. Então, eu vou voltar um pouco para aquilo que a gente fez, né? Então, a gente definiu que Y é igual, eu vou mudar as letras para ficar mais claro, beta 0, que seria o intercept, que é o B da equação do primeiro grau que vocês aprendem na escola, mais beta 1 vezes X. X é o grupo, né, que é uma variável binária, o grupo A ou o grupo B. Então, na análise frequencista, você simplesmente quer estimar esse valor do beta 1 e você não faz nenhuma assunção, nenhum pressuposto sobre essa variável. Na análise bayesiana, uma das coisas que você pode fazer, você fala assim, olha, eu acho que esse beta 1, ele é alguma coisa que tem uma diferença de mais ou menos, sei lá, 20 milímetros de mercúrio, com um desvio padrão, qualquer método de dispersão que você queira, de 8, por exemplo. Então, você não está mais dizendo que você não sabe nada sobre isso. Você assume alguns valores que você pode tirar da onde você quiser, inclusive da sua cabeça, às vezes frequentemente da sua cabeça, sobre isso. Então, você pode dizer, por exemplo, que esse beta 1 aqui, ele segue, sei lá, uma distribuição normal, que a gente vê aí, que tem média 20, e tem um desvio padrão aqui de mais ou menos 8. Então, repare que, nesse cenário bayesiano, uma vez que você define o prêmio, você vai coletando dados e você vai atualizando o seu prêmio ao longo do tempo. E no final das contas, depois que você coletar os seus dados, o que você vai ter não vai ser mais um ponto de estimativa do tamanho de efeito, mas uma distribuição de tamanhos de efeito que são compatíveis com os dados que você teve no seu prêmio. E aí, como a interpretação não é mais trocada, não tem hipótese nula, na maior parte das vezes, a interpretação se torna mais direta. Então, você gera que a minha posteriori, ou seja, a junção do meu prêmio junto com os meus dados, gerou que o beta 1, que é o meu efeito, ele segue uma distribuição que pode ser normal, ou qualquer coisa assim. E essa distribuição é algo probabilístico. Então, você consegue falar que você tem, sei lá, quantos por cento de probabilidade do efeito 70 tanto, conforme a gente vai demonstrar. A gente vai ver alguns exemplos de como que isso pode funcionar. Eu quero que não tenha certo ou errado aqui, eles são amigos, né? Frequentemente, as revistas médicas, no geral, a gente tem uma coisa muito interessante, que as revistas de estatística, elas são absolutamente prognósticas, né? E elas evitam usar conceitos simples. Então, se alguém tiver curiosidade de abrir uma revista de método, chama nota grande, pouco conceito. Então, a gente não consegue ler. E aí, isso faz com que, quando você abre um paper médico, as pessoas simplificam demais e acabam errando, né? Então, de fato, existe um descompasso grande entre as duas coisas. Vou pular isso aqui, depois eu volto a falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu só queria falar um pouquinho sobre a atualização bayesiana. Se eu consigo chegar depois, volto para o cachorro. É o seguinte, existe uma coisa que é a maneira mais simples de você interpretar a análise bayesiana é através de uma coisa que chama atualização simples de uma distribuição. Então, existem milhares de distribuições conhecidas, as que vocês mais conhecem, a distribuição normal, mas eu queria chamar a atenção que existe uma distribuição, que essa distribuição é chamada beta, talvez vocês tenham ouvido falar já em algum momento, que é uma distribuição de probabilidade. Então, ela é uma distribuição que ela vai de 0 até 1, ela integra 1, ela tem 2 parâmetros, que infelizmente chamam alfa e beta, e ela te dá a probabilidade de você observar aquele desfecho. Então, por exemplo, essa distribuição beta 2,8, ela frequentemente ela tem um valor médio de probabilidade aqui de, sei lá, 0,15 mais ou menos. Então, se eu falo para você que no evento cedo uma chance de acontecer que é uma beta, eu estou te dizendo que a maior parte da massa de probabilidade está contida aqui, então uma chance rara, uma chance menor, digamos assim, de você observar efeitos de probabilidades menores. Essa distribuição é interessante porque é aquilo que o pessoal usa no jogo de Bosman. Isso tudo já gosta de Bosman, né? Esporte não idiota. A premissa tem que rebater uma bola, né?
E quanto maior você rebater essa bola, acertar essa bola, melhor você é, e mais dinheiro você ganha. Então, você imagina, o jogador de beisebol bom, ele rebate, né, o pitcher bom, ele rebate mais ou menos 30% das bolas, né, que jogam nele. Então, se você jogar a bola para o cara, o cara é bom, rebate 30% dela, às vezes menos, às vezes mais. Então, você pode gerar, por exemplo, uma distribuição da probabilidade que te gera a chance disso. Então, vamos lá. Não exatamente acha que aqui quando faz paciente ou que rebate a bola no beisebol, né? Vamos dizer que você acha que o evento acontece frequentemente em um quarto dos pacientes, né? A pessoa rebate a bola em um quarto. Eu acho que a chance desse evento acontecer mais do que 30% das vezes, ou abaixo de 20% das vezes, é muito improvável. Então, isso segue uma distribuição de probabilidade que pode ser dada dessa maneira. Por que isso é legal? Porque simplesmente eu jogo, tendo essa distribuição, eu consigo atualizar essa distribuição simplesmente adicionando número de eventos e não eventos, os parâmetros. Então, isso é uma coisa meio idiota, mas sei lá, se eu acho que a chance do cara rebater a bola segue uma distribuição beta 20 e 100, havendo 2 bolas para ele no rebate às 2, a posteriori dele se torna a beta 30 e 100. Então, a partir disso, eu gerar uma curva de probabilidade para rebater a bola no futuro. Esse tipo de análise é muito difícil de ser feito no modo frequencista. Entendeu? Então, por que isso é uma coisa legal? Desde que você, sabe, você é um técnico, você vai lá e quer saber se contratar rebatedores de beisebol, você tem, sei lá, 20 meninos ali na sua frente. E é óbvio que você não tem tempo de fazer com que cada menino rebate 1 vezes a bola. Então, o que você fez? Você simplesmente assume que o Amado não vai rebater 30% das bolas e você dá 10 tentativas para cada um e atualiza a sua distribuição com isso. Para esse tipo de atualização da distribuição de probabilidade, é a coisa mais simples de análise bayesiana e ela funciona na maior parte das vezes. Então, daria para funcionar isso no clínico, por exemplo. Então, você pode, em vez de definir um tamanho de efeito que você pode detectar no seu ensaio clínico randomizado, você pode definir que você acha que o evento vai acontecer tantos por cento das vezes, é improvável que seja menos provável, é muito improvável que seja muito provável, e aí você coleta dados de alguns pacientes, atualiza a distribuição, e você faz inferência com base nisso. Né? Essa perícia que é uma coisa complicada, a gente pode até achar que um dos estudos que vocês devem ter discutido, eu visto, é um estudo que comprava 3 drogas anticonvulsivantes para estados epiléticos em adulto. Eu acho que era a letrocipreste, valproato e fosfodietilina, se não me engano, eu acho que não ainda. Né? Esse estudo, a média estatística inteira dele é feita com base nisso. Ele basicamente definhou um treino e localizou para cada droga o quanto que a droga revertiu o evento. Acabou. E aí, com base nisso, você consegue comparar essas distribuições e fazer inferências de probabilidade. A probabilidade dessa droga reverter é tanto maior do que a outra. Então, isso serve muito bem quando você tem um estudo pequeno, que você pode atualizar a amostra, você sabe que não é efetivo, isso permite que você faça esse tipo de análise de maneira muito bem. E algumas vantagens e desvantagens disso. Uma vantagem disso é que esses conceitos de egotipo 1 e egotipo 2, vocês devem ter visto várias vezes em gravações, eles não fazem muito sentido aqui, depois dessa bayesiana. Se a gente fosse bayesiana múltipla, egotipo 1 e egotipo 2 não existe. Não existe porque você tem o seu prêmio, os dados coletados e a sua posteriori. Então, quando você não faz uma inferência baseada em hipótese nula, não existe egotipo 1 e egotipo 2. Claro que isso não é verdade, a gente pode debater longamente se é verdade ou não. Mas só que vocês tenham ideia que é por isso que esses estudos, quando a gente pega remap, por exemplo, você consegue fazer análises em tamanhos várias vezes, ou você não penalizar o alfa, digamos assim, que você não tem visto. Tem vários estudos, o Renovate assim, por exemplo, o RemapCap, mas simplesmente eles vão atualizando informações da posteriori e fazendo inferências e eles têm catástrofe na hora de parar. Então, você tem essa probabilidade posterior de benefício for acima de 90. Entendeu? Você não tem mais aquela coisa de eu vou usar uma roda do valor do P, eu vou ajustar todas as análises interinas para controlar a nova tipo 1. Porque você acredita nisso, é verdade de alguma forma, porque quando você define um trailer,
Você também, de fato, isso aqui age mais ou menos como um tampão, digamos assim, ou como um buffer ali, para enormes diferenças. Isso é verdade em alguns cenários. Vamos voltar um pouquinho à análise frequentista, só para a gente voltar para ser um pouquinho melhor com ela. Eu sempre gosto de usar esse estudo, que é um estudo, exemplo, vocês viram esse estudo? Não lembro, é o mesmo approach que eu vi, né? Então, esse estudo saiu em 2021, o fala de data aí, então eles estão vendo a verdade de novo, a gente falou de novo na terceira, somente poderia ser bom para 20 saúde. Então, ainda existem dúvidas, vamos ainda, vamos e aí, eles tentaram fazer um estudo para ver se o uso do Vanavan, né, de adulto 4, melhoraria a desfecho em pacientes saúde. Nós analisaram 826 pacientes, eles definiram um predor alto, para uma diferença absoluta de 10% no desfecho. Eles assumiram que se tiver 25% do desfecho primário, no braço, mas não também de efeito, que seria bem aqui, né? 25% a 15% de redução, que é imenso, né? Nenhuma intervenção em medicina para isso, né? Então, lá dizendo assim, o desfecho primeiro no estudo era isso, era melhorar a taxa de coisa que ela né? Porque esse rautorado, que sabe, que a gente já viu isso na passada, que totalmente errado. Mas faz melhorar. Então, as modelos são os atos no braço ali, o braço saindo da 30%, tem um controle de quase um risco médico, a desvio é muito importante. Além do primeiro, eles vão ter uma sessão, né? Da sala de falante também. Se você olha, realmente vai ter marinha, é dele, entra na água, ela simplesmente é marinha, fácil. Gente, fome, ainda, para essas almas, pedreiro, 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 não complicação, barraca, assim, pedo, nossa, olha, pedo, não é diferente. As aplicações que você tem agora, em vários outros nomes, conta aqui, 3 anos depois, sim, as nossas pessoas não pedem que então, nossa, nossa, pode passar na arte de fundamento. Voltando, você fala, essa, quando você vê lá, também, mas eles fazem, né? Muitos pacientes, família, e você é feliz. Assim, isso é remédio. Lembra as memórias de horas, Andrômeda, Vênus, a fase de fama, né? Dá para ver a vida das pessoas, hoje, inclusive é um pouco mais correto. Posso me ver, tá? Era parado, enfim, esse tem igual, ela entende. Você entendeu a questão? Ele entende que a pessoa forte, razão, superiores a relevante. A mãe tem isso que entendo. Essa sua isso, a gente tem a nossa melhor para ela, com várias áreas que você pode usar no seu banho, com várias áreas que também fazem no sul, joga no sul, joga no sul.
nós usamos anos assim, para que ficar para a gente. Mas não pode que você use valores de tudo diferentes, né? Para perder, mas você vai ter intervalos de confiança diferentes. Então, o valor da mudança, o valor é o valor de confiança que eu tenho. O valor de confiança é exatamente o que eu acho. Eu sempre, por exemplo, o dinheiro tem um valor muito estranho para mim. Tem um valor você tem algo de fora, parece, você poderia ter uma diferença de proporção. Aqui, vai fazer qualquer tentativa com débito, pensa que as pessoas não endossam. Quando você fala com base nos dados do fluxo, o PEX de navegadora, ou essa conclusão que a própria Novana fez, a mesma certeza que você tem de dizer que a PEX de navegadora, ou seja, não é diferente dos antes, a mesma força você teria para você suportar uma diferença de mais 6% do básico vermelho. Isso aqui que se utiliza porque que a rede vocês afirmam que pode ser a língua verdadeira com base nesse caso. Mas se você afirmar que pode ser a verdadeira, nesse caso, na verdade a força que você tem para mudar ela é a mesma força para afirmar que ela é verdadeira, é a mesma força que você tem para afirmar que uma diferença de 0,06 acontece com a mesma localidade. Eu sempre preciso lembrar que não é tão simples assim. A gente fica dificultada em projetos que são um pouco inapropriados. Antes, uma das coisas que vocês vão discutir com essa conversa é quando a palha da formação. Né? Uma das coisas que a gente utilizou foi uma velocidade talvez a vida, é o quanto em bits de informação você tem estabelecendo uma hipótese frente a outra. Então, por exemplo, você pode perguntar quanto que isso é surpreendente frente a eu estudar 6 metros de questões caras. Nós temos uma coisa meio chata, mas, por exemplo, esse caso específico, tem que são os bits de separação entre a proximidade. Ou seja, é tão impressionante quanto você gerar para duas moedas e duas caras transparentes. Essa é uma coisa. Como não é tão simples, porque mesmo o método frequencista, você consegue fazer inferências um pouco mais rebuscadas do que essa. Então, a culpa não é do método. O que eu queria que vocês entendessem nessa primeira parte da aula é isso. Não tem nada de errado com o método frequencista. A questão toda é que ele não é frequentemente apresentado como vocês deveriam. Então, como deveria ser feito. Tem várias outras conclusões que podem ser tomadas ao longo do tempo. Ok. Quando a gente vai para o método bayesiano, então a gente começou a falar sobre isso, e eu vou voltar nesse cenário das distribuições de probabilidade. Então, uma das coisas legais do método bayesiano é essa. Então, a primeira coisa, que você pode incorporar a informação que você sabe antes, o tamanho de efeito, na análise. Que você pode atualizar esse seu prior ao longo da análise. E que a conclusão que você faz no final do trial, ela é uma conclusão probabilística. Tá? Então, se vocês entenderem esses três conceitos, o que é o prior, o que é o dado e o que é a posteriori, vocês sabem mais ou menos qual que é o interesse geral, a vontade geral da análise bayesiana. Ok. Então, a gente falou sobre isso, que dá para atualizar. Então, por exemplo, aqui eu usei aquele mesmo exemplo do Flash. Então, vamos pegar o Flash e vamos tentar brincar de atualizar as probabilidades de uma distribuição beta com o Flash, tá? Isso é uma análise mega simples, tá? Mas só para vocês terem ideia de como é relativamente fácil. Então, os autores acharam que o desfecho ia acontecer em 25% das vezes, lembra? No Flash, lá atrás? Como a análise ela é frequencista, ela não te dá, você não define uma distribuição a priori do dado. Você acha que é 25%, né? Você não tem um intervalo de confiança, credibilidade, ou nenhuma medida de dispersão. Você acha que é 25%. Eu simplesmente chuto que deve ser 25%, e eu gero algum desvio padrão aqui, para falar, olha, não deve ser menos do que 20%, e não deve ser muito mais do que 30%. Isso te gera uma distribuição beta, que é uma beta 70-210. Não vem ao caso como que isso é calculado, mas isso aqui é bem fácil de você calcular em qualquer pacote de estatística. O que eu posso fazer? Eu posso atualizar essa minha beta, que é o meu prior, para o braço salina e para o braço amido. Então, por exemplo, eu pego aqui o braço salina
eu coloco o número de eventos e o número de não eventos. Eu simplesmente somo. E o braço amido, eu simplesmente somo também. E aí eu vou ter uma posteriori para o braço salina, uma posteriori para o braço amido. E aí, com base nessas posteriores, eu consigo calcular qualquer tamanho de efeito, como odds ratio, risco relativo, redução de risco relativo, etc. Então, isso aqui é uma coisa que é interessante, porque a interpretação dessa posteriori, ela faz sentido, ela é mais fácil. Por exemplo, eu olhando essa posteriori, com esse odds de 1.09, que você vê que é igual ao frequencista que a gente obteve, né? Muito próximo disso. Eu posso responder perguntas legais, do tipo, qual que é a probabilidade de fazer mal? Ou seja, qual que é a probabilidade do odds ser acima de 1? A probabilidade do odds ser acima de 1, ela é toda a massa de probabilidade, lembrar que isso aqui integra a 1, toda essa massa de probabilidade para cá é a chance de fazer mal. Toda a massa de probabilidade para cá é a chance de fazer bem, digamos assim. Então eu posso retornar alguma coisa do tipo que eu tenho 77% de probabilidade do amido fazer mal. Tá? E com base nisso, eu posso perguntar ou fazer queries aqui para essa posteriori o quanto eu quiser. Então, eu quero saber qual que é a probabilidade que o tamanho do efeito está entre um odds de, sei lá, 0,9 e 1,1. Eu posso saber. Eu quero qual que é a chance do tamanho do efeito ser acima de 1,25. Eu posso saber. E eu posso perguntar quantas coisas eu quiser para essa posteriori. Diferentemente do método frequencista, que até dá para você fazer algumas coisas de excluir coisas, de excluir extremo, mas você não consegue saber isso. Por que isso é legal? Porque vocês vão ver várias vezes as discussões de que você achou um efeito que é estatisticamente significativo, mas não clinicamente relevante. Vocês devem ter isso, vários estudos que acontece isso. Então, uma das maneiras de você definir isso, por exemplo, é você definir uma região dessa posteriori que você acha que é equivalente. Eu posso falar, qualquer tamanho de efeito com odds de 0,95 a 1,05, para mim é igual. Eu não estou preocupado com isso. E aí eu posso gerar um resultado do tipo, a chance de ser igual é tantos por cento. Dentro do que eu defini como igual. Faz mais ou menos sentido essa ideia para vocês? Isso é um pouco, é bem diferente da ideia frequencista. Mas às vezes os valores eles são iguais. O que eu queria que vocês entendessem é que se eu não tiver uma a priori e se eu não gerar um dado a posteriori, eu não consigo fazer esse tipo de inferência probabilística num estudo clínico ou em qualquer análise que fizer. Fala. Fernando. O 70 é o primeiro, é da Prior. Tá, eu defini que a Prior ela segue uma beta 70-210. Na verdade é um cálculo, mas é mais simples do que parece, mas é um cálculo. Serve de base para você atualizar as coisas. Entendeu? Eu simplesmente vou colocar o número de eventos aqui e somar e o número de não eventos aqui. Então, eu vou ter duas priors para cada uma. E se eu tenho duas distribuições de probabilidade, que é uma coisa legal que você pode fazer, eu tenho duas definições de probabilidade. Então, instantaneamente, eu tenho odds ratio e risco relativo, concorda? Quer dizer, se eu tenho uma probabilidade P1 e eu tenho uma probabilidade P2, que eu descrevi aqui, eu posso calcular o risco relativo como P1 sobre P2, eu posso calcular a redução de risco absoluto como P1 menos P2, eu posso calcular o odds como P1 dividido por 1 menos P1, isso é o odds, dividido por P2 dividido por 1 menos P2. Isso é o odds, né? Isso é a equação do odds. Então, com base nisso, eu consigo calcular todas essas coisas aqui, tá? É claro, com o método frequencista também dá para calcular, mas o que eu queria que vocês entendessem é que a minha posteriori não é mais um ponto com uma estimativa de compatibilidade. A minha posteriori, ela é uma distribuição de todos os dados que são compatíveis com os meu prior e os dados que eu observei. É claro que toda a inferência que você fizer depois daqui, ela está condicionada à veracidade dos seus dados e ao seu prior. Tá? Mas ela permite algumas inferências que são mais interessantes. E, de novo, se alguém fizer... vamos supor que alguém continue esse estudo. É só eu ir adicionando ali em cima, ou ir somando.
Isso é o que eles chamam de atualização bayesiana. É só ir somando. Então, se você quiser saber, por exemplo, se o jogador de beisebol é bom ou ruim, você consegue ir atualizando todas as tentativas de que ele rebateu ao longo da vida, começando num prior qualquer, entendeu? Você poderia, por exemplo, definir que o prior é nada, não sei nada, flat, na linha, qualquer valor igualmente provável. Nesse caso, o seu resultado vai ser exatamente igual à análise frequencista. Exatamente igual. Palma. Isso. Vou. E daí é uma coisa legal, porque que o Luciano está colocando, porque assim, aqui eu setei o prior na frequência de evento. Entendeu? Eu setei o prior na frequência inicial de evento que eu ia ter. Tudo bem. Eu poderia setar o prior no efeito que eu vou observar, ou no efeito que eu quero observar, que é um pouco diferente, que é o que a gente vai falar um pouco adiante. Mas eu queria que vocês entendessem esse conceito, que eu acho que é a coisa mais central da análise bayesiana, que é isso, quer dizer, que é uma interpretação probabilística de tamanhos de efeito, que ela se baseia na ideia de gerar uma posteriori que é compatível com seus dados e seu prior. Isso faz sentido? Vocês entenderam mais ou menos? Não tem valor de P, porque não tem hipótese nula aqui. Tá? Tem várias alternativas a você gerar valor de P, se vocês quisessem, né? Mas não tem nada disso. Até aqui, vocês querem fazer algum comentário? Isso é chato mesmo. Isso, é porque você vai trabalhar com... Como eu vou mostrar mais para frente, a maior parte das vezes em regressão logística, o tamanho do efeito é da escala logarítmica. E aí, o tamanho do efeito da escala logarítmica, log de 1 é 0. Né? Entendeu? Então, por isso que a gente vai trabalhar com coisas centradas. Na verdade, nada impede. Aqui, na verdade, eu simplesmente gerei a probabilidade exponencializada. Não tem nada impede você de gerar. Aqui, ele sai naturalmente. Uma coisa legal disso daqui é que você vê que o odds ele é assimétrico, né? Que é diferentemente do que você vê na análise frequencista. Então, isso a gente discute depois. Mas, se você tivesse um modelo... Vamos pensar em outros modelos aqui. Vamos voltar para a ideia da variação de pressão. Né? Então, eu quero saber o valor da PM... E eu tenho um beta 0 mais um beta 1 e o X é um braço A ou B. Né? Eu vou definir que eu quero saber o efeito, o A é a referência e o B é o que eu quero saber de fato. Eu vou definir que a variável... Eu não vou definir muita coisa em relação a Y, mas eu posso setar prévios aqui para todos os betas. Eu posso falar, olha, eu imagino, quando estou trabalhando com PM, que o meu intercepto, né, esse não. A gente está trabalhando com valor de pressão arterial, né? Então, o intercepto não é 0, obviamente. Então, sei lá, se aqui for A e aqui for B, né? E aqui tiver os pontinhos aqui, e aqui tiver os pontinhos aqui, e eu fizer a reta, o intercepto nunca é 0, tá? Então, eu posso não saber quanto é o intercepto, mas eu posso chutar, tá? Eu posso falar, eu acho que o intercepto segue uma distribuição normal, e sei lá, acho que aqui é 60, mais ou menos. De média, 60 e desvio padrão 10. E aí você fala assim, o quanto que eu acho que a droga B vai fazer a pressão arterial subir? Dá o número. Gente, tá bom. Eu acho que então, eu acho que o beta 1 pode seguir, por exemplo, uma distribuição normal de média 20, sei lá, desvio padrão 10. Posso ficar o que eu quiser aqui. Entendeu? Então, na verdade, eu vou continuar gerando uma modelo de regressão, só que eu falei para o modelo, antes dele ser gerado, que eu espero algumas coisas. Eu espero que o intercepto esteja mais ou menos nessa faixa, eu espero que o efeito da droga seja mais ou menos aumentar em 20 milímetros de mercúrio PM, alguma coisa assim. Então, eu informo o modelo disso. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, eu poderia fazer um modelo frequencista com isso, tá? Sem assumir nada. Aí, basicamente, eu estou assumindo que isso aqui é uma distribuição uniforme, e eu estou assumindo que isso aqui é uma distribuição uniforme. Eu poderia fazer isso. Aí já é o mesmo resultado. Da maneira de Bayesian frequencista. Só que quando eu coloco algum prédio, você vai ver que o prédio é tipo um bicarbonato. Ela vai temperar um pouco as coisas que vão acontecer. Então, se eu tiver outliers, por exemplo, indivíduos que variaram muito a pressão,
indivíduos que tiveram versus extremas, ou medidas erradas, o prêmio age como um tampão, ele puxa esse cara de volta para a média. Então, de maneira geral, o prêmio ele acaba ajudando a gerar, se ele for minimamente bem definido, ele acaba gerando resultados que são até mais conservadores do que o resultado frequencista. Nesse negócio da pressão, por exemplo, vou tentar fazer uma coisa que talvez ajude a entender um pouco melhor esse conceito, que é mais importante do que isso. Vou gerar uma nuvem de pontos. Vou com duas variáveis contínuas aqui. Tá, vamos fazer outras variáveis A e B. Eu tenho esse gráfico aqui. Faz uma reta, o que você acha que é o melhor modelo? O que você acha que é uma reta de regressão aí? Qual que é melhor? Faz? Ok. Por que você fez essa e você não fez essa? Isso. O que está por detrás disso que você está falando? O que você tentou fazer com essa reta? Você tentou reduzir, fazer a reta que tivesse a menor diferença dos pontos. É isso que você tentou fazer. Então, isso que é o modelo da regressão habitual. O modelo da regressão habitual era feito para você minimizar essas diferenças aqui, que é o que o pessoal chama de resíduo. Vocês vão ver algumas vezes. Então, isso daqui é um método de minimização de resíduo. Está aqui, não pode. Agora, vamos supor que tem 3 indivíduos aqui. E aí? Aí ferrou. O que você faz? Tudo. Isso. Então, o que acontece é que esses pontos aqui, eles vão tender a puxar a reta para cima, mesmo que eles sejam errados. Quando isso acontece, você vai ver, são outliers, né? Vocês vão ouvir falando disso. Na verdade, o que você está falando é que você pode ter pontos nesse modelo por afinação indireta, que eles puxam a reta da relação ou para cima, ou para baixo, ou para o outro. Quanto ele puxa, recebe um nome sugestivo de alavancagem, que é uma coisa que é o quanto você alavancou a reta para cá. Você imagina que numa redação frequencista, em que você não colocou prêmio, a tendência de você alavancar esse ponto e você tentar reduzir essa resíduo era grande. Mas, se o modelo souber que o tamanho do efeito não era esperado nesse tamanho, entendeu? Eu resolvi que o tamanho do efeito esperado aqui era uma coisa de mais ou menos, sei lá, 5 milhões de leitura, alguma coisa assim. O modelo não vai levar isso tanto em consideração. O modelo se torna cético em relação a isso. Quando vai tender a valorizar menos esse ponto, aumentar a prêmio. Entendeu? Aumentar, mas também valorizar os erros, levando em consideração a prêmio. Então, de maneira geral, não sei se faz sentido isso, mas... Então, de maneira geral, o prêmio ele serve para isso, para você ficar um pouco mais cético em relação às coisas. Eu queria que você percebesse o pé, levantar o pé se você quiser, né? Mas o prêmio mais inventado é tão danoso quanto o tamanho de efeito zero criado. No Flash, por exemplo, você pode os caras recebem o tamanho do efeito é de 25% para 15%. É resumo. Não dá para nada. Aí você subentende que por detrás disso existe mas existe uma certa inferência frequencista ali, né? O cara acha que vai no meio. Não fala nada. Mas se você deixa um prêmio no tamanho da falta, tudo que dizer, o prêmio é subjetivo, coitado de você, eu vou ser subjetivo na vida, até. Então, isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Mas, de maneira geral, não tem os prêmios como amigos. É claro que se eu tiver 2 milhões de pontos aqui, quanto fez o prêmio que eu vou colocar? Né? Mas, como a amostra é pequena, e isso é importante em análises inteirinhas de estudo clínico, especialmente no começo, o prêmio pode ser útil para vocês. Então, lá que a gente está se alongando um pouco. Então, a gente fez essa análise do arte, né? Então, o arte foi aquele estudo que a gente discutiu arte já, né? Imagina. A arte é uma das provas de que o Blas é uma pessoa resiliente.
durou 7 anos, né? Aquela coisa lá. Vocês lembram a história do arte, mais ou menos, né? Recapitulando, né? Havia-se um entendimento, na verdade, de vista, que maneiras de recrutamento podem ser outras que melhorar a maternidade particular. Subia 2 trabalhos de marcelamento, alguma coisa de cataraca e tal. Ela resolveu desenhar um estudo que era para resolver a pergunta, que foi um estudo sequencista, com o tamanho da amostra de para o paciente, que era 1.070 doentes com herpes, era uma maneira de recrutamento rápido. Não sei se ela viu alguma vez. A gente tiver um doente no arte, não, vocês são jovens para isso. Era raro, você tinha que sedar a cara, bloquear a cara, alguma coisa pesada. Então, de maneira geral, o dano de regressão exatamente igual, como eu falei, exatamente igual, quero dizer exatamente igual, é o modelo da regressão linear. A diferença é que você tem uma família que liga o desfecho a todo mudado no final da fruta é uma regressão linear. Esse banner, quase tudo. Uma regressão de paixão para contagem, é uma regressão linear. É uma regressão logística, é uma regressão linear. A diferença só é o tipo de transformação que você faz na sua predição. Então, aqui esse indivíduo ficou vivo, eu vou desenhar uma estrelinha para ele, e aqui esse ele morreu, tá? E aí eu tenho uma variável qualquer aqui, vai, sei lá, idade. E aí eu vou ter alguma coisa assim. Tá? Aqui esse viveu ou morreu, ok? Aqui é a idade. Então, quando você olha, parece que quanto mais velho, mais morre, ok? Então, faz uma reta. Ou pode escolher alguém na plateia para fazer uma reta. É só fazer uma reta. Pois é, mas tenta fazer uma reta. O mesmo pensamento da sua cabeça. É para fazer uma reta. Isso, perfeito. Então, só que qual que é o problema dessa reta? O problema dessa reta é que aqui a probabilidade aqui é 0, vai? Aqui é 1, então você vai assumir que tem probabilidades negativas, por exemplo, entendeu? E probabilidades acima de 1, ok? Isso aqui vocês vão achar na literatura da economia, isso chama modelo de probabilístico linear. Os economistas adoram isso. Dá para fazer, não tem problema. A diferença é que ele gera probabilidades muito baixas ou acima de 1. Mas aí o que você pode fazer é aplicar uma função em cima desses dados de maneira a dobrar essas contas aqui e fazer isso. Tá? Isso é um modelo logístico. Então, o modelo logístico nada mais é do que um modelo linear, aonde você aplica uma transformação nos dados, é uma família, digamos assim, que constringe os resultados de probabilidade entre 0 e 1. Tá? Um Poisson, a mesma coisa. Então, qualquer modelo de regressão, no final das contas, o que você tem é uma família aplicada em cima disso. Faz sentido isso? Acho que é uma das maneiras mais fáceis de entender que toda regressão é uma regressão linear, no final das contas. O que muda é a família, tá? Então, a família aqui é uma família logística. Ok. Então, na verdade, quando você gera um modelo logístico, e eu vou usar o logístico porque a gente está falando do clínico que é viver ou morrer, você está trabalhando basicamente com y é igual beta 0 mais beta 1x. O que você faz é botar um logito. Então, o logito de y é igual ao logito de beta 0 mais beta 1x. Simplesmente o que eu fiz foi fazer uma transformação dos dois lados. Tá? Mas continua sendo uma regressão linear. Continua sendo uma regressão linear. Tá bom? Ok. Então eu posso definir prior para isso daqui e posso definir prior para isso daqui. Como eu tenho uma função logita, eu vou trabalhar com escala logarítmica para o prior. Tá?
por motivos que é o link que a gente está utilizando aqui. Ok. Então, eu posso, por exemplo, numa reanálise do ART, definir que o log odds, ou seja, o beta 1 aqui, ele segue distribuições diferentes. Eu posso dizer que ele é uniforme, ou seja, qualquer tamanho de efeito é compatível com os dados, a priori compatível. Eu posso definir que o log odds está centrado no zero, ou seja, o tamanho do efeito, o meu odds esperado mediano é 1, né? E eu acho muito pouco provável que valores de odds abaixo de meio ou acima de 2 sejam possíveis, né? Ou eu posso, por exemplo, setar o meu prior na escala logarítmica para o beta 1, de forma que eu tenha ou um tamanho de efeito positivo, né? Então, o log odds vai ser abaixo de zero, ou um tamanho negativo. Então, eu poderia dizer que isso aqui é um prior otimista, que eu estou achando que há um tamanho de efeito abaixo de zero, ou seja, um odds abaixo de 1. Tá? Ou eu posso achar que eu sou pessimista, por exemplo, que a intervenção vai aumentar o tamanho de efeito. Isso não vem muito ao caso. Eu posso também variar o meu grau de certeza. Por exemplo, eu posso ter uma impressão fraca, então eu acho que vários tamanhos de efeitos são possíveis. Ou eu posso achar que eu tenho alguma certeza, ou uma certeza imensa de que o tamanho do efeito é esse ou aquele. Então, basicamente, você pode variar o prior para esse tamanho de efeito, de forma que você considere aquele tamanho de efeito médio que você espera e o quão certo tudo aquilo. A vantagem disso é que você consegue jogar isso, por exemplo, no próprio estudo Flash, por exemplo, e fazer esse tipo de análise, e aí você consegue ver que isso não vem... Eu usei vários priors, por exemplo, priors fortes ou fracos, e aí você vê que você consegue obter os odds a posteriores e saber, por exemplo, a probabilidade de malefício. Então, se eu já achava que amido fazia mal, por exemplo, e eu tinha um racional para isso, porque todos os estudos o amido fez mal, uma vez que eu adiciono os dados do Flash, eu posso dizer que a probabilidade a posteriori de fazer mal é 84%, por exemplo. Ou eu posso dizer que, assumindo que o tamanho do efeito é neutro, né, vamos supor que eu acho que não tem efeito nenhum, né, ou é muito pouco provável que exista um efeito. Mesmo assim, eu vou ter uma probabilidade de malefício de 80%. E mesmo se eu for otimista, mesmo assim, depois, um otimista fraco, digamos assim, mesmo assim eu posso ter uma probabilidade de malefício de 82% depois. Então, esse tipo de análise, basicamente, em vez de eu mexer no prior do evento, eu mexer no prior do tamanho do efeito, basicamente eu consigo gerar esses dados que são dados de interesse geral. Quer dizer, eu consigo entender, por exemplo, qual que é a chance da intervenção fazer mal, visto os dados e o meu prior. E eu posso estressar os dados com várias informações a priori, que podem levar em consideração várias equipóises diferentes. Então, quando você analisa o ART, por exemplo, talvez a minha equipose fosse que faz mal. Talvez a equipose do Marcelo Amato fosse que faria muito bem. Talvez muita gente acharia que fosse neutro. Eu consigo analisar todos esses cenários de crença a priori com base nesse tipo de modelo e com os mesmos dados gerar essas conclusões do tipo, mesmo que eu ache que a intervenção tem uma chance razoável de ser benéfica, uma vez que eu acrescento os dados ao meu prior, a chance de fazer mal ainda é acima de 80%. Tá? Isso é o tipo da coisa que é muito difícil de você analisar do ponto de vista frequencista. Não sei se faz sentido isso para vocês. Tá? Não tem que entender muito o método em si, assim, é só entender a ideia. Tá? Quer dizer, o que vocês interessem? A ideia. A conta ela é o de menos. Tá? Claro, tem várias maneiras de fazer isso, mas eu só queria mostrar algumas consequências imediatas disso, né? Então, por exemplo, o Renovate, não sei se está incluído. Está incluindo aqui o Renovate? Alguma coisa não, né? Vocês conhecem o Renovate, imagino? Não, ok. Tá, o Renovate é um estudo da BRIC, coordenado pelo HCOR, que é um estudo que compara cânula nasal de alto fluxo versus não invasiva, perfil respiratório hipoxêmico, né? Então, lembrar que a gente não tem nenhum estudo head-to-head disso daqui, né? A maior parte dos estudos, eles comparam estratégias que incluem alto fluxo com estratégias que usam não invasiva. Lembrar, por exemplo, o estudo do FRAT, né? O primeiro estudo de alto fluxo, os doentes eram não invasiva intercalada com alto fluxo versus alto fluxo, por exemplo, né?
Você tem vários estudos que usam abordagens híbridas. O Renovate, ele foi descrito para ser um estudo onde o doente era randomizado ou para receber alto fluxo ou não invasiva e não ter crossover. Então, falhou é tubo. Né? Foi assim que ele foi descrito para isso. Com algumas exceções que eram permitidas em protocolo, tipo edema agudo e tal, você podia fazer algum crossover controlado. E o estudo ele foi feito para incluir 4 populações de pacientes. DPOC, insuficiência respiratória aguda hipoxêmica não hipercápnica, imunossuprimida e edema agudo de pulmão. Tá? E para cada subgrupo, você definiu uma porcentagem da taxa de evento que você ia observar. Então, eu imaginei que, por exemplo, dos doentes que eu fosse incluir, 70% iam ser insuficiência respiratória hipoxêmica não hipercápnica, e esses doentes iam ter 30% de taxa de intubação ou morte no D7. O braço com DPOC iam ser 15%, a taxa de evento tanto. Imunodeprimido ia ser 10%, taxa de evento tanto. Edema agudo de pulmão, tantos por cento iam ser incluídos e tal, taxa de evento. E com base nisso, eu consigo simular o estudo e criar regras de paragem para esses grupos. Então, eu vou coletando dados ao longo do tempo e eu vou gerando inferências em momentos específicos probabilísticas e, eventualmente, parando braços. Tá? Isso dá para fazer com análise frequencista? Dá para fazer com análise frequencista. Mas o fluxo aqui fica muito mais nítido. Então, quando você faz uma análise interina, você olha e você tem limites para isso. Então, se a probabilidade de malefício for acima de 70% na primeira análise interina para algum dos grupos, eu vou parar esse grupo, por exemplo. Tá? E você pode discutir que se é 70, 80, 90, o quanto você quer. Depende do que você acha razoável. Mas esse tipo de inferência é muito mais fácil de fazer com uma análise bayesiana. Então, aí, é claro, aqui os caras da Barry Consultants, os americanos que trabalham com isso, fizeram 60 mil simulações de poder e tal. Enfim, não vem muito ao caso, mas tinha uma regra interessante de paragem, que era a probabilidade de ser não inferior. E a primeira análise interina, ela parou a inclusão de pacientes imunodeprimidos por, futilidade da não inferioridade. O que isso quer dizer? Que quando o estudo interrompeu a primeira análise interina, havia uma probabilidade de 70% ou mais de que o odds ratio do indivíduo ser entubado ou morrer no 7º dia era maior ou igual do que 1,3 para o braço não invasivo. Esse tipo de conta é muito difícil de fazer no método frequencista. Então, basicamente, o que a gente quis dizer aqui é que, na primeira análise interina, olhando os dados dos imunossuprimidos, a probabilidade do odds de intubação ser acima de 1,3, então, se eu tiver uma distribuição do odds ratio aqui, eu teria que, sei lá, o 1,3 está aqui, e eu estou trabalhando com isso aqui, então eu tenho mais do que 70% de chance do odds do indivíduo ser entubado ou morrer com não invasiva ser acima de 1,3. Esse 1,3 é a margem de segurança que a gente definiu. Você pararia o estudo. E, de fato, o braço foi parado nesse momento. Tá? Tanto que o Renovate não randomiza mais o doente imunodeprimido. Então, esse tipo de coisa é meio difícil de você fazer com o método frequencista. Mas é legal. E aí você vai fazendo várias análises interinas até você acabar o estudo e você ter um final do estudo com, sei lá, 2.000 doentes. Então, esse tipo de método, dá para fazer frequencista? Dá para fazer. Mas o método bayesiano é um pouco mais fácil de você entender, porque, sei lá, por exemplo, o tradicional aqui em análise, raramente você vê em estudo parar por subgrupo. Como é que é uma análise interina tradicional? Você olha o desfecho primário, às vezes mede um alfa ali, ou calcula alguma coisa, e se o alfa for abaixo de tanto, você para, ou senão não para. Aqui eu consigo proteger um pouco mais os pacientes trabalhando com conceitos de probabilidade. Então, se de fato, na primeira análise interina, você tinha uma chance maior do que 70% do odds ser acima de 1,3, não deve estar fazendo bem. Então, você para o braço, mesmo antes de você saber o resultado final. Isso é mais fácil de fazer no framework bayesiano, e é mais ou menos esse o racional. Vocês devem ter discutido o remap-cap várias vezes já, vários braços do remap. O remap frequentemente usa esse tipo de método. Tem uma última coisa que eu vou falar, tem uma vantagem no método bayesiano, que ele vai utilizando informação de todos os braços, ou de todos os níveis hierárquicos, para análise final.
Então, quando eu olho essa análise de mundo deprimido, ela está levando em consideração também a informação dos outros braços para tomar a decisão. Que é diferente de um subgrupo tradicional, né? Quando vocês olham um trial que tem análise de subgrupo, ele divide o trial em duas populações, mas você analisa aquilo lá. Você não leva em consideração o efeito dos outros subgrupos naquele resultado. A análise bayesiana, ela tem esse negócio que é o empréstimo bayesiano, ou borrowing, que vocês vão ouvir falar algumas vezes, que é a informação de alguns grupos, elas podem ser utilizadas para modificar a prior de um outro grupo. O que é uma coisa interessante, porque você acaba otimizando um pouco o tamanho da amostra ou gerando estimativas que são um pouco mais fidedignas. Enfim, era assim, em linhas gerais, são dois conceitos filosóficos completamente diferentes, mas que geram inferências que são muito parecidas, não tem certo e errado. A vantagem no método bayesiano são essas coisas, de você fazer inferências probabilísticas em relação àquilo que você observou e a possibilidade de você ir atualizando o seu prior ao longo do tempo. E, assim, ela acaba sendo um pouco mais divertida de você fazer, porque uma vez que você tem a posteriori, você pode brincar com ela como você quiser, sem penalidade, sem nada. Vamos lá, dúvidas, angústias, vai. Fala. Lógico. Algumas coisas para falar aqui. Não. Tem várias, milhões de maneiras, por favor. Sim. Essa pergunta que você está falando, ela é uma pergunta bem auspiciosa, no sentido de que algumas pessoas acham isso, algumas pessoas vão dizer que você está errado em achar isso, tá? Teoricamente, o argumento que você poderia fazer é, se eu coloquei um prior neutro, cético, lá atrás, entendeu? Teoricamente, a chance de eu estar comendo... Como é que chama esse erro que você falou? Tem um nome esse tipo de erro. Não é nem tipo 1, nem tipo 2. Isso é erro tipo M, né? Que é o erro de magnificação. Você vai achar isso como também maldição do vencedor, ou algumas coisas assim. Que é quando você interrompe um estudo por superioridade, frequentemente você está num random high e você acabou interrompendo o estudo com um tamanho de efeito que é maior do que o real. Se você tem um prior neutro, a chance de você parar o estudo nesse cenário é menor e a chance de você hiperestimar o tamanho de efeito acaba sendo menor. Se o seu prior for um prior neutro com algum grau de ceticismo, entendeu? Se o seu prior for flat, como é bem comum você ver, possivelmente a taxa de erro vai ser a mesma. Mas se o seu prior for um prior que constringe os dados, que você limita o modelo a esses tamanhos, você fica menos suscetível àqueles outliers, como eu te falei lá atrás. Entendeu? Então, os bayesianos radicais ali, eles acham que não existe poder, não é que não existe, mas esses conceitos de poder, erro tipo 1, erro tipo 2, não se aplicam, e que, na verdade, uma vez que você cria uma regra probabilística, você tem que confiar no seu prior, que tem que ser bem definido, e nos seus dados, e se você interrompeu, você interrompeu. O que vai acontecer é que, com uma amostra que você interrompeu é menor, a sua incerteza vai ser maior na posteriori. Mas tudo bem. Entendeu? Mas isso que você colocou é bastante importante. Então, assim, isso é verdade desde que o prior seja neutro. E mais verdade ainda se tiver o sinal contrário, né? Se o seu prior é um prior otimista e começou a matar mais, e mesmo assim você para, é porque os seus dados estão ganhando de um prior otimista ainda, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa muito legal. Mas isso que você colocou é o erro tipo M, né? Que é o erro de... Teoricamente, você pode abolir erro tipo 1 e 2 e falar de erro tipo M e erro tipo S, né? Que é você errar o sinal do tamanho de efeito, então, de positivo para negativo, e você errar a magnitude do tamanho de efeito. Tá? Então, de maneira geral, uma das coisas que você pode fazer nesses cenários que você interrompe o estudo precocemente é você fazer um shrinkage, né? Ou você encolher o seu tamanho de efeito para uma média global, digamos assim, de tamanhos de efeito. Isso é uma coisa legal que dá para fazer. O que mais? Claro? Aham. Sim, sim.
É o ataque. São os dois ataques. Isso é verdade, isso. Por isso que o prior, idealmente, ele é definido antes, né? Entendeu? Então, por isso que antes de fazer a análise, você cria o seu prior, né? No caso do ataque específico, eu não lembro exatamente qual que era o prior que eles utilizavam, mas normalmente é um prior não informativo, né? Então, frequentemente é um prior centrado em zero ali, um tamanho feito de zero, um desvio padrão amplo, que esse prior serve para fazer uma coisa que a gente chama de regularizar, é basicamente tornar o modelo cético a outliers e tamanho de efeito. O que está colocando é uma interpretação pós-hoc, né? Então você fala assim, se o médico tem um prior diferente, ele poderia interpretar os dados de maneira diferente. Sim, desde que ele embase o prior. A questão toda é você garantir que seu prior está embasado nesse cenário, entendeu? Então, e também não dá para ser um prior do tipo, eu tirei da minha cabeça isso, ou eu vi esse dado. Então, nesse cenário, a análise... E, claro, quando você olha o ataque, por exemplo, é tanto doente, né? O ataque tinha mais de 1.000 doentes, né? 2.000 doentes. Nesse cenário, é muito pouco provável que o prior mude radicalmente o resultado. Por exemplo, o Basics lá, né? Se pegar o B, é tanto doente lá, que mesmo que você meta um prior que seja uma coisa absolutamente pessimista, é tanto dado que puxa, entendeu? É claro, quando você está falando de análises menores, que nem essa, por exemplo, aqui interrompeu com 80 doentes o braço de imunodeprimido, né? Então, é claro, né? Você está mais suscetível a essa questão do prior e tal. Mas, de novo, o prior tem que ser uma definição do autor do estudo e embasada antes. Não adianta ser a sua impressão numa análise pós-hoc, a não ser que você tenha um embasamento muito bom. Mas aí, se você tiver um embasamento muito bom, é porque você tem dois estudos. Aí o que você pode fazer é agregar a eles uma meta-análise, né? Ou uma epidemia, idealmente. Mas é legal isso, é uma discussão interessante. O que mais? Fala. Não, você pode definir o ele, você pode fazer do mesmo jeito que você pode fazer igualzinho se você quiser. Não tem problema. Ó, o método Bayesiano é o método de análise, ele não é um guideline de como conduzir o estudo, entendeu? Então você pode definir o estudo da mesma maneira. Se quiser chegar e falar assim, olha, eu quero definir, eu quero. Inclusive, você pode até definir o estudo de maneira absolutamente frequencista. Você pode falar assim, eu quero simular erro tipo 1 e erro tipo 2. Pode simular até, não tem problema. Eu quero fazer o estudo para ter um poder de tanto, para ver uma diferença de tanto. Você pode fazer. O que acontece é que tem várias formas de você adaptar um estudo clínico, né? Então, você pode adaptar o tamanho de amostra, você pode adaptar os critérios de inclusão e exclusão, você pode adaptar o processo de randomização com base em análise interina. Então, tem vários tipos de adaptação que podem ser feitas. Todas elas podem ser feitas de métodos frequencistas ou bayesianos. Não há problema. A vantagem eventual do método bayesiano é que eu acho que fica um pouco mais fácil de você passar para as pessoas aquilo que aconteceu. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com o processo de adaptação do trial. Você pode adaptar o que você quiser aí no meio do caminho. Angústias, dúvidas? Bom, acho que quer falar? Lógico. É o inferno, né? É o inferno. É o problema do Renovate, por exemplo, né? Porque você imagina que você tem que desenhar tudo isso a priori, né? Então você tem que falar, eu vou fazer análise interina com tantos e tantos e tantos pacientes, ou a cada tantos pacientes, ou a cada tantos pacientes, e quando tiver algum dado excepcional, eu vou utilizar isso aqui de praia, o meu modelo inicial é esse, e aí você vai rodando a análise várias vezes, aí você tem que deixar tudo isso pronto. Então, nesse caso do Renovate, os caras da Berry, eles foram simulando os cenários, quanto que é o log odds estimado, quanto que é o poder que eu vou ter, e aí eles foram simulando um monte de cenário. Aí o SAP tem um monte de figura, que é tudo condicional. Se a taxa de eventos for tanto, o tamanho de evento for tanto, o poder é tanto. E aí vai. Mas uma coisa que eu acho que faz mais sentido seria você talvez simplificar um pouco isso. Porque tem, no caso do Renovate especificamente, o FDA e a Anvisa, eles cobram erro tipo 1 e erro tipo 2, né? Porque é difícil você convencer a agência financiadora que você vai fazer um estudo que, olha, eu vou começar a randomizar,
meu cap ali, meu máximo são 4.000 doentes, a cada 200 eu vou analisar o resultado e eu vou parar se eu tiver esses critérios de probabilidade. Você poderia fazer isso. Teoricamente, você não tem nenhuma penalização de alfa nesse cenário, porque não tem alfa aqui. Mas a maior parte das agências vai cobrar um alfa. Tipo, o FDA vai cobrar alfa, a Anvisa vai cobrar alfa, que eles querem saber qual que morre de meio de erro de pool, né? E aí vem até um problema maior, que é você definir o que é um resultado bayesiano significativo, né? Porque, por exemplo, aqui a gente definiu como você tem várias medidas de sumário, né? Então, você pode simplesmente definir com base que a gente falou que é probabilidade de malefício, né? Então, se imaginar, aqui eu vou botar em escala de odds ratio tradicional para ficar mais fácil, né? Então, aqui é 1, vai? Eu obtive, sei lá, isso daqui. Então, você pode definir uma coisa que é a probabilidade de direção, né? Que é a chance disso aqui estar ou para cá ou para cá, né? Essa é uma das maneiras de você definir se a análise, se o resultado é importante ou não, né? Você pode falar, se a probabilidade de direção for acima de 0,975, é porque eu acho que, ok, funciona. Ou você pode falar, não, eu quero definir uma região de equivalência prática. E eu quero definir que essa região de equivalência prática, eu acho que é um odds que vai de, sei lá, 0,95 até 1,05. Aí eu quero saber o quanto da minha posteriori está contida nesse intervalo. E eu vou definir que o resultado é significante se, sei lá, menos de 5% da posteriori está contida nesse intervalo. Que aí eu englobo a equivalência a isso, né? Porque você pode ter cenários que a probabilidade de direção é grande, mas uma grande massa de probabilidade vai estar na área de equivalência ainda. E aí você pode falar que a chance de fazer bem é grande, mas a chance de ser equivalente também é, então não é significativo. E aí você cai num outro problema, que é definir essa área de equivalência prática, que seria uma coisa que você vai ter que definir na sua cabeça também, quer dizer, não tem guideline para isso. Então, o Renovate ele usa a probabilidade de direção, basicamente. Mas se vocês pegarem alguns livros, né, do Krusty e do McCurry, por exemplo, eles recomendam você utilizar isso daqui, que é você definir uma área de equivalência, e aí você vê o quanto da posteriori está dentro da área de equivalência. E se for pouco, você rejeita a equivalência. Mas vocês têm ideia de que isso aqui abre outras fronteiras. Isso também dá para fazer do ponto de vista frequencista, né? Quer dizer, que é um procedimento que chama TOST, talvez vocês tenham ouvido falar já, que é você fazer 2 testes T, né? Tá até nos slides aqui. Última coisa que eu vou mostrar. Então, teria como você fazer uma das coisas que chama procedimento TOST, que é Two One-Sided T-Test, né? Que é isso daqui, ó. Em algum momento a gente chega lá nesse slide. É isso aqui, ó. Então, eu posso falar que, por exemplo, proporções de até, no caso do Flash, né? Mais do que meio ou até menos 0,5% são equivalentes. E aí eu faço um teste T, e eu primeiro testo para cá, depois testo para cá. Entendeu? E aí você gera frases que são maravilhosas de você ler, como isso aqui. Baseado no teste de equivalência e de hipótese nula, nós podemos concluir que o efeito observado é estatisticamente não diferente de zero e estatisticamente não equivalente a zero. O que é super fácil de entender. Né? Mas por que ele é... Ele não é... Ele é não diferente de zero porque você cruzou aqui o zero, né? E ele é estatisticamente não equivalente a zero porque ele passa a margem de equivalência. Então, essa é uma maneira frequencista de... Os psicólogos usam muito isso, né? Em psicologia comportamental, né? Porque, teoricamente, você testa primeiro um lado e se estourou, você já sabe. Então, você não perde alfa. Aí depois você testa o outro só. Então, dá para fazer, mas é mais fácil você fazer isso no método bayesiano, que você fala, a região de equivalência prática é essa, e eu quero saber o quanto da minha posteriori está na região de equivalência. Mas, assim, é uma outra filosofia, né, assim, de pensamento. Mas se vocês forem ler, tudo aquilo que o pessoal acha legal de método bayesiano já existe para método frequencista. É que a gente não aprende e não discute, basicamente. Mas isso aqui,
negócio da teoria de informação, de o quanto mais provável a hipótese 1 é do que a hipótese nula, né? Essa questão do valor do P contrafactual ou equivalente. Tem uma série de coisas que foram descritas já para método frequencista que respondem às dúvidas que a gente tem em relação a não digo probabilidade, mas em relação à interpretação dos dados, né? Então são coisas legais que a gente tem para fazer. Mas a ideia da aula, basicamente, precisa entender essa diferença conceitual das abordagens, né? Que é uma coisa um pouco... E entendessem que, a priori, é mais bonitinha, né? Eu acho elas bonitinhas, porque elas são montanhinhas, né? Tem várias diferentes, assim. Só lembrar, a última coisa, aqui tem vários modelos, vocês podem definir modelo para tudo, Bayesiano. Você precisa também. Mas fala assim, eu quero modelar, por exemplo, dias vivos livre de hospital. Né? Vocês já viram esse desfecho, né? O dias vivos livre de ventilação mecânica. A distribuição disso é horrível, né? Porque às vezes você dá 0 ou -1 para quem morre, né? Aí você tem um monte de 0, aí você tem um negócio assim, aí vai até aqui. Né? Essa distribuição que vocês veem às vezes. Né? Dá para usar o modelo linear? Dá para usar o modelo linear, desde que os resíduos sejam normais, que normalmente não vão ser. Aí, nesse caso, frequentemente você tem que usar outros métodos de regressão, que dá para ser bayesiano, dá para ser frequencista. Então, dias vivo livre é um inferno de modelar, assim, é muito ruim de modelar. Mas dá para fazer. Desfecho ordinal de contagem, por exemplo, né? Então, dias vivo livre de ventilação mecânica. Dá para você interpretar de maneira contínua, dá para você interpretar de maneira ordinal, dá para fazer uma série de coisas aí. Não tem um modelo único que responda a isso. E tudo dá para fazer bayesiano ou frequencista. Pode falar. Aham. Muito pequeno. Aham. Isso é uma coisa bem, quase epistemológica, né? Isso daí que você falou, né? Não, é legal, é super legal essa pergunta. Esse é um problema, né? Quando a gente publicou o paper do Blue Journal que eu mandei para vocês, a ideia era tentar estandarizar isso ou gerar algum padrão, entendeu? Para ninguém ir botando os prior da cabeça dele. Então, o que a gente definiu naquele paper, e depois o pessoal de Toronto definiu de um outro jeito, é que você deveria centrar o seu modelo otimista no mesmo tamanho de efeito que o modelo foi feito que o estudo foi feito para detectar. Esse seria a média. E que você variava o desvio padrão do seu prior inicial para você, por exemplo, num prior de força moderada, ainda ter 15% de malefício contemplados no prior, por exemplo. Ou 30%, entendeu? Então, a gente tentou gerar esse guideline justamente para evitar isso. Mas o que você colocou é verdade. Quer dizer, uma vez que o dado já existe, sempre há alguma coisa. Por isso que a gente tentou estandarizar. Mas é um problema. E é um problema que existe em qualquer tipo de análise secundária. Quer dizer, você sempre, uma vez que você sabe o resultado, de alguma maneira isso aí sempre, direta ou indiretamente, impacta o seu pensamento. O que você poderia fazer aqui, é o que a gente tem tentado fazer, é definir a análise bayesiana secundária a priori no trial, quando você não consegue financiamento, uma análise frequencista tradicional. Aí você vai definir os priors a priori e aí deixa a coisa comer. Teve um estudo no JAMA que saiu que fez isso também, que eu não lembro qual foi. Que definiu a priori que ia usar uma análise bayesiana secundária. E aí usou. Foi do cálcio, né? Ai. O Perner, ele definiu que ia fazer a mesma análise. Ele usou basicamente esses métodos que a gente escreveu e estava no SAP que eles iam fazer a análise secundária desse jeito. E aí saiu no ICM, né? É. Mas isso é uma coisa legal. O ideal seria que a análise, a primária fosse assim, né? Já, né? Mas o Corticus, ele é... O Covid Asteroid 2, né, que chamava, né? Ele foi legal porque a conclusão dele no JAMA já foi bonitinha, né? Os dados não permitem excluir benefícios e tal. O problema é que o pessoal, que eu acho, né? O pessoal, a gente morre de medo de erro tipo 1. Né? O médico, de maneira geral, e a pesquisa médica morre de medo de erro tipo 1. Quando é conveniente também, né? Então,
se você pegar os últimos 25 anos de trial, o que a gente tem é trials incluindo pouca gente, buscando tamanhos de efeito muito altos. E aí, invariavelmente, quando esse trial é positivo, é porque você pegou um random high, né? É porque você pegou um erro tipo M. Você só consegue o trial ser positivo quando você caiu num erro tipo M. Aí quando você vai replicar, você não consegue replicar, porque aquele estudo parou antes ao acaso, não ao acaso, aquele estudo foi positivo, porque ele estava vendo um tamanho de efeito muito grande, que não é o real. Aí quando você faz um outro estudo, você nunca confirma o primeiro. Então é isso que a gente tem visto, né? Quer dizer, cada vez que você faz um estudo que é positivo, sai lá alguma coisa positiva, um tamanho de efeito abissal, tipo uma bazuca de tamanho de efeito. Aí você vai, alguém vai tentar replicar numa amostra maior, o cara não dá a mesma sorte daquilo lá, e aí o estudo não confirma. Aí fica, os estudos não são congruentes, não há consistência de resultado. Claro que há consistência. A consistência existe justamente nisso, né? Então essas coisas elas são um pouco mais difíceis de fazer as pessoas entenderem, né? E é claro, né, que como teve essa divergência grande dos últimos 20 anos do pessoal da estatística e do médico, isso aí abriu, digamos assim, espaço para coisas meio charlatânicas, assim, né? Quer dizer, isso gerou uma descrença, né? Ah, então nada funciona, então vamos voltar para a beira do leito e ficar falando as coisas aqui na década de 80, porque isso gerou uma frustração com o trial. Mas na verdade o problema é também da amostra baixa. Sendo bem sincero, assim, até acho que a gente vai conseguir fazer trial com uma amostra menor, né? Trial com síndrome eu acho que está fadado ao fracasso. Acho que não vai mais ter nenhum trial com síndrome que vai dar certo. Oi? Ou você vai ter que enriquecer de alguma maneira a análise que você vai fazer, ou você vai. Ou você vai fazer alguma outra coisa, né? Não tem jeito, porque trial sem síndrome, trial com síndrome, se for positivo, o que vocês viram no Covid é o único na vida de vocês. Porque vocês tinham muita doença acontecendo ao mesmo tempo. E aí você tem uma doença, você randomiza, você vê que a ciência funciona. Olha quanta coisa positiva teve para Covid. Corticoide, tocilizumab, baricitinib, tofacitinib, coisa consistente, né? Vou ficar só essas coisas, por exemplo. Aí você pode cair na... Eles viram que o dado não é consistente, né? A verdade. Aí os outros antivirais mais novos, né? Tanto o Paxlovid quanto o Monopiravir, também dados não consistentes, fase mais tardia e tal. Mas você pegar os dados dos inibidores de JAK, corticoide, inibidor de L6, tudo bate. Não tem discrepância. Por quê? Porque você pegou uma doença única e randomizou. E aí você tem que fazer frequencista, Bayesiano, lógica fuse, ia dar certo. Porque o método tá certo. Quer dizer, isso é uma coisa que às vezes vocês ficam, que eu acho que é legal passar para vocês. O método científico que a gente usa, de maneira geral, ele é correto. O problema é que a gente usa mal. A gente faz tudo pequeno. Não vai mais ter estudo de 200 pacientes que vai dar certo. Também não sei se precisa dos 45 mil no Megarox, mas aí é outra discussão ali, né? Que aí parece meio faraônico a coisa. O que mais? Obrigado, pessoal. Sempre um prazer aí. Obrigadão. É um tema mais chato.